Ai, meu Deus. Boa noite, Milane, tudo bom? Já vamos começar a nossa live, vamos só aguardar um pouco as pessoas chegarem, ok? Então, a gente está aqui. Oiê, boa Tudo bom? noite, Tudo na tudo, paz? Bom tudo te ver, bom bem? saber de você. Alegria, obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito o convite. Vamos só aguardar um pouquinho Sim, sim. enquanto outras pessoas podem entrar, ok? Tá bom, veja se está tudo em ordem. Tá ótimo, tá perfeito. Tem E iluminação aqui? também? E aqui também Você tá está bem? perfeito? Tá, você está bem claro. Tem só o rosto? Tá bem o rosto? Eu Olha, estou achando que eu estou um pouco escuro. acabou de entrar o Rubão. Ó, Rubão, boa Opa! noite. Que honra. Rubão, missíssimo de muitos anos, muitos anos. Valeu, Rubão, muito obrigado. Valeu, amigo. Obrigada por prestigiar a live. Casa do Psicólogo, a Fátima entrando. Fatinha, que honra ter você aqui. Tudo bem? Rubão tá falando de onde? De qual cidade? Oi, Rubão. Boa noite. É isso aí, amigo. Obrigado. Vamos esperar mais um pouquinho para o Sim, sim, pessoal vamos lá. entrar. E como está Jaú, Mário Milani? Tá calor? Tá Olha, frio? não, frio nem pensar. Nada. Aqui é uma cidade muito quente. Tem chovido razoavelmente bem, eu acho. Mas como todo momento atual, muita tempestade. Quando Certo. cai. Algumas inundações, né? Não tem como evitar. A cidade é beirando o rio, tem morros e descidas. É uma cidade bonita, mas de qualquer maneira, algumas enchentes, de vez em quando. Ai, que bom. Oi, Fátima, tudo bem? Olha, a Sandra, uma outra colega psicóloga, está com a Fátima. Obrigada por estar prestigiando a live. O Edilson entrou. Boa noite, Edilson. Tudo bem? Vão falando da onde que vocês estão. Hoje eu estou em Jundiaí. Mário Milani está em Jaú. A Fátima está em Manaus. E a gente gostaria de saber de onde que vocês estão falando. Qual é a cidade que vocês estão? Ilha Bela. Oi, Edilson. Bacana, que bacana. Bom Obrigada. saber. Ilha Bela, uma cidade muito maravilhosa, uma ilha perfeita, né, Mari Milani? É um paraíso lá, né? Sim, Com morei lá, Mário, morei lá. com Mário, fomos parceiros na missão da igreja, fizemos muitos trabalhos. O Mário, com certeza, muito mais do que eu, porque ele passou 25 anos em Ilhabela, e eu conheci lá e fazia um trabalho muito bonito. Enfim, olha, Cristine Batista, Priscila Souza Milani. Oh, muito boa noite, Priscila Souza. Gente, boa noite, que honra! Muito obrigada por estar prestigiando aqui a live.
A família está aqui, Mário Milani, prestigiando a live? Eu espalhei para todo mundo, as pessoas queridas. Essas são de Caraguatatuba, próximo Olha, de São Sebastião. E Priscila, que bom! Obrigada por estar prestigiando a live. Boa noite, um prazer muito grande. Então, eu acho que a gente já pode ir começando, né, Mário? Enquanto por as conta outras um pouco pessoas... do tempo também, né? Vamos carregando de assunto e aí As provavelmente não se pessoas vão entrando, né? isso, Então, vão ajustando. como vocês sabem, nesse mês da mulher, né, nós... Adriano Fonseca, obrigada, boa noite. Que maravilha. Cristina Batista, boa noite, querida, boa noite. Então, olha, nesse mês de março, que foi o mês da mulher, né? Claro que a gente comenta que a mulher é festejada o ano todo, porém, existe o mês de março que a gente faz mais um reforço em homenagear todas as mulheres, pela sua garra, pela sua história e por tudo que ela representa na história da humanidade, né? Afinal de contas, todo mundo nasceu de uma mulher, né? Então, entender essa mulher na vivência, entender essa mulher dentro da sua história de vida, da infância, como é que ela funciona agora na vida adulta, é assim de suma importância, né? Porque alguém, ou de alguma maneira, a gente convive com as mulheres. Alice Milani, oi, boa noite, olha aí, Tatiane, boa noite, gente, muito obrigada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, hoje nós estamos fazendo uma live dentro desse grupo de lives que nós vamos fazer agora em março, né, homenageando a mulher, é uma honra ter todos aqui prestigiando a live, e hoje nós temos o tema aliviando a carga das mulheres em tempos de pandemia. Antes de começar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, por favor, né? Mas assim, Mário Milani, já agradecendo que você aceitou esse convite. Você é uma pessoa que eu tenho um grande respeito pela sua história, por toda a sua caminhada. Então, o Mário é um terapeuta, missionário, constelador sistêmico, analista corporal e trabalha com reflexologia. Mas eu gostaria que você desse aí as boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando. Antes de mais nada, uma alegria e agradecer o seu convite, a maneira como você pensou em mim nesse mês da mulher, por conta de ser terapeuta, trabalhar com o público feminino de maneira geral, e de fato é bastante alegre agradecer as pessoas que me conhecem nessa nova mudança, nessa nova maneira de viver, e agradecer a todos, porque é com o carinho de todos eles que a gente vai seguindo. Então, quero me colocar à disposição de você, que está capitaneando a live, tentar ajudar a que as pessoas possam compreender o assunto que nós vamos tratar e que todos possam aproveitar, interagir, nos provocar e permitir que essa live seja, além de nós dois, seja aberta às pessoas que te acompanham, e certamente são muitos que te querem bem, além de toda profissional que você é, e isso também faz dessa live, na sua pessoa, um momento bastante agradável. Muito obrigado. Valeu o convite mesmo. Gratidão, gratidão. Flávia Simão, boa noite. Isso é de BH. Olha, gente, todo mundo no Brasil aqui junto com a gente nesta live. Bom, então, hoje nós trazemos o tema, né?
que é aliviando a carga das mulheres em tempos de pandemia. Por que isso? Porque, normalmente, nós mulheres acabamos absorvendo a maioria das atividades, vamos dizer, da família, e centralizamos todo esse trabalho em nós. E isso está gerando uma sobrecarga. Isso nós estamos falando de uma forma geral, no cotidiano, né? Devido a quê? As próprias tarefas da casa, né? O cuidado com os filhos, a comida, a louça, coisas assim simples da vida, né? Cuidar, a gente exige muito, temos uma exigência assim própria da mulher, que é ser uma boa filha, ser uma boa irmã, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, enfim, ser uma boa avó, ser uma boa... Então a gente começa a absorver e a sobrecarregar mesmo. O que aconteceu no meio dessa pandemia? Nós acabamos trazendo o nosso trabalho para dentro de casa. Então, além de toda aquela carga e aquela dinâmica que tínhamos da família, agregamos algo a mais, que foi o home office que acabou entrando, e não tiramos nada para se dedicar ao trabalho. Não, agregamos. E, além disso, ainda tem assim, outras questões de que todo mundo dentro de casa, os filhos ficaram dentro de casa porque o estudo ficou online, e essa mãe acabou tendo que se desdobrar para poder cumprir vários papéis. Então, olha só a sobrecarga, né? A rotina ficou ainda mais pesada nessa pandemia. E o que a gente pode colocar é que nem todas têm um companheiro para dividir essas tarefas, ou alguma pessoa, outras pessoas, né, que não seja o cônjuge, que possa dividir essas tarefas para aliviar um pouco o peso dessas atividades que a gente fala assim, não remuneradas, né? Você já ganha o kit desse trabalho em casa, não remunerado, porém, você trabalha muito, né? E todo dia volta e começa do zero. Então, esse confinamento, né, colocou uma lente de aumento nessa desigualdade de gênero. Por quê? Porque a sobrecarga atinge a vida dos trabalhadores, mas especialmente assim, da mulher, sendo ela mãe ou não sendo, né? Vamos dizer, da mulher em si. Então, eu fiz uma pesquisa, né, que como era que mediam esse trabalho da mulher e do homem. Então, o IBGE colocou assim, fez uma pesquisa e colocou que a mulher realiza serviços domésticos por 18,5 horas por semana, em comparação com 10 horas,3 gastos pelos homens. Então, só aí já temos um diferencial. Muitos lares também, por outro lado, são chefiados por mulheres. Então, tudo cai em cima delas. E em cima de tudo isso que está acontecendo, essa crise mundial, esse confinamento, essa pandemia que parece que vai acabar e vai se prorrogando e a gente não sabe até onde vai, a ONU ela teve uma preocupação com essa saúde da mulher. E ela lançou uma cartilha. Olha que coisa interessante. Até onde vai essa preocupação, né? Porque a mulher, a gente queira ou não, ela é a base da família, ela é a base da sociedade, ela é a base da humanidade. A mulher é tudo. Eu estou falando mal, Mário Milani? Não, né, Mário Milani? Não, tudo bem, não. Por causa colocando a pandemia como centro do começo da conversa, as coisas foram levadas para dentro de casa. E é exatamente, você tem razão quanto a isso. Quando você olha a casa enquanto espaço físico, né, a questão das pedras, vamos dizer assim, ali é o espaço da mulher,
enquanto ação. E se você colocar o espaço emocional do lar enquanto espaço emocional, também é através do coração materno, do jeito materno, que as coisas se desenvolvem. Certo. Mas eu queria dar um passinho atrás para lembrar algo que você mencionou e nos dá uma certa perspectiva. Não é o fenômeno da pandemia, mas desde lá de trás, como eu acho que você comentou, no tal dos primórdios, esse espaço, ele é o espaço da mulher. Vamos dizer até que possa ser o espaço da fêmea, aquele espaço onde estão os filhotes, onde estão a comida, onde tem tudo. Mas uma coisa que me chama a atenção, ou que nos deve fazer refletir, é que a casa, ela, até antes da pandemia, era um lugar, vamos associá-lo ao coração, que pulsa. Então, o que acontece? Os adultos, as crianças, todos os que estavam lá durante a noite, saem. Então, distende esse coração. As crianças para a escola, cada qual no seu trabalho, e no final da tarde o pulso volta e todo mundo se encontra. Esta situação de pandemia não está permitindo muito esse pulsar, porque as crianças estão basicamente em casa. Dependendo da necessidade do adulto, ele também ficou. Por quê? O que você comentou. Eles trouxeram, os adultos conseguiram, de certa maneira, trazer para dentro da casa o trabalho através do home office. Então não se sai, não se pulsa. Então essa tensão acumulada, digamos assim, na junção, ela não é boa para ninguém. Mas uma coisa que as pessoas faziam, que pode ser que nos dê essa percepção, é que entre o trabalho e a casa existe uma chamada, happy hour, que é aquela transição entre casa, né? Toma uma cerveja, conversa aqui, troca a mulher ainda conversa com o amigo, às vezes passa no cabeleireiro, passa no mercado. Então, essa atividade, vamos dizer assim, ainda que seja com um pouco de álcool, com uma risada, alguma coisa, ou às vezes até o marido ia jogar bola antes de ir para casa, alguns dias da semana, isso é uma coisa muito importante. Ela tem um caráter terapêutico, vamos assim, aliviar o momento do trabalho para chegar em casa sem essa energia de lá. Relaxar, vamos dizer assim, né? É isso. Desligou um pouco do trabalho. Chegou mais relaxado. Boa colocação. Pronto. Está aí, mais relaxado. Agora, em contraprestação, dentro de casa, ele simplesmente fecha o laptop, eu desligo o telefone, e ele está ali. Não tem happy hour. E mesmo durante o momento de trabalho dele, ele pode... aquela tensão de querer... ou brigar, ou discutir com o chefe, ou com o subalterno, ele descarrega, me permita, às vezes descarrega no cachorro, no gato, no vaso, joga um copo na parede, às vezes com a esposa ou com o filho. Então, só para que a gente inicie com essas percepções de que a pandemia, trazendo para dentro de casa, privou esse fluxo que abre e fecha, do sair e voltar, e esse momento de lazer que traz, como você disse, um relaxamento, chega mais relaxado. Certo. Pois não. Interessante, né? Então, assim, além de estar todo mundo em casa, né, com essa pandemia, ainda essa quebra da rotina, né? E aí você tem que aprender a viver, a criar uma rotina saudável dentro de casa, onde você não sabe ainda dividir as tarefas da casa, né? Então, agora Mário Milani, a gente coloca assim, né? Por que dentro dessas características da mulher, dela se sobrecarregar com as atividades e com tantas tarefas,
por que ela tem essa característica de absorver tanta responsabilidade? Então, não são todas as mulheres, claro que... Não, não necessariamente assim, você tem razão. Não é necessariamente assim. Mas é só para facilitar um pouco a nossa questão, de ordem pedagógica, vamos dizer assim, veja que você me ajuda a dividir essa mulher, vamos dizer assim, para que se possa compreender o acúmulo que ela tem de uma maneira geral. Se nós fizermos, né, até o homem também da mesma maneira, mas considerando uma mulher. Todos nós, né, ou a mulher, nasceu em uma família. Então, ela pode ser considerada uma filha. Então, dentro dessa família, ela tem a função filho. Vamos elaborar a possibilidade de que ela ainda tenha pai e mãe vivos, tem alguns irmãos, então ela possa ter cunhados, sobrinhos, ela tem seus próprios filhos, ainda tem os irmãos, possa ter tem avós também. Então ela está inserida num contexto de família dela, de origem. Certo. E conforme essa característica que nós podemos trabalhar um pouco mais, dentro do que nós vamos seguir, ela possa ter uma característica de ser aquela que acumulou a função de cuidar do pai, de ser responsável por todas as questões da família. Então, ela está sobrecarregada na função de filha dentro daquela família. Essa é a primeira mulher. A segunda, né, é a mesma, mas em seguindo a vida, ela atinge a maioridade e se torna, então, a mulher, né, dona, adulta, vamos dizer, acima dos 18 anos, uma mulher. Então, ela tem essa característica dela, ela por ela mesma. Seguindo a vida, ela vai encontrar uma profissão e vai se tornar, então, uma mulher profissional. E na profissão, ela vai ter relacionamentos com o patrão, com empregados, na dinâmica do trabalho, que todos nós que estamos participando aqui sabemos, o mundo do trabalho, o que interfere ou não. Num determinado momento, numa quarta situação, ela então se torna esposa, se envolve com alguém, acumula a função esposa, e então ela tem essa outra questão. E por fim, ela se torna mãe, então ela tem essas 5 dimensões. Elas precisam estar equilibradas, porque qualquer delas que estiver destoando para cima, alguma outra está perdendo, porque é uma matemática basicamente exata. Então, uma mulher que ela olhada por si só, então ela tem essas 5 maneiras de se ver, de se entender dentro do que ela é, embora sempre a mesma pessoa. Tu estás então, falando assim das funções, né, que a mulher vai adquirindo no decorrer da vida, né? Que ela é filha, depois ela é irmã, depois ela é adolescente, vai virando adulta, é uma profissional, casa, é esposa, é mãe, e enfim, as funções, né? É isso, mas para não alongar muito, porque se a gente colocar ela é irmã, se a gente extrapola um pouquinho, mas vamos deixar essas 5 só para uma questão de compreensão e você está certo. Ela é filha, adulta, profissional, esposa e mãe. Bom, para compreender, né, assim, agora assim, quando ela chega na vida adulta, que ela assume as suas responsabilidades, vamos colocar essa mulher que está em casa sobrecarregada, né, para a gente entender quem é essa mulher, o que foi que aconteceu lá na infância que ela adquiriu uma característica onde ela centraliza mais, onde ela aguenta mais, onde ela realmente busca, parece que, se sobrecarregar. Então, isso a gente pode explicar, né, muito bem, dentro da teoria do Reich, né, uma das obras dele, que é a análise de caráter, onde mostra o que aconteceu com aquela criança e em que fase, para ela também ter essa característica de aguentar mais. Você gostaria de fazer uma colocação em cima disso? Não, eu quero só dar um passinho mais para trás, mas você está seguindo um raciocínio bastante interessante, vamos seguir nele.
é que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando conosco, algumas têm qualificação, outras estão nos vendo pela primeira vez, elas são, evidentemente, adultos, e elas imaginam que a criança ficou, ela é adulta, então ela não tem mais nada de criança. Né? Ela assume atitudes de adulto, tem responsabilidade e deixa. Isso é uma coisa que não poderia ser assim. Né? A criança... Em que momento a criança para de acreditar em Papai Noel? E por quê? Por que para de querer estar no colinho, no anjo da guarda, nessas questões que são típicas da infância? Possa que ser então é você cresceu, não precisa mais acreditar nisso, porque afinal de contas isso é coisa de criança, coisa adulta. Quando você divide o ser humano em adulto e criança, a criança, ela não deixou de viver, você não deixou de ser criança, ela faz parte da sua vida. E quando você vai começar a analisar a partir de Reich, é preciso que todos nós entendamos que muitas das coisas que o adulto tem hoje, muitos dos comportamentos que o adulto tem hoje, ele é reflexo, sim, deste momento em que a criança, e eu digo mais, Ana Karina, o feto, ele tem uma influência dos sentimentos da mãe, sentimentos do pai, sentimentos do meio externo. Então, desde o útero, ele tem essa questão. E eu ouso até dizer que antes disso, quando os pais se encontram, qual é a energia, qual é a carga que eles tiveram para que esse filho viesse? Tanto que você chegou a mencionar que existem mulheres, né, que estão sem companheiro, sem as mães solteiras, as pessoas que se envolveram sem um parceiro. Então, há uma influência nessa criança. Então, desde esse momento, a criança segue tendo essas informações. E isso reflete no mundo do adulto. Não há como. Exatamente. Por isso. Então, antes de você seguir, eu devolvi a bola para você, só para fechar esse detalhe. Então, nesse momento em que o adulto se encontra ou a mulher adulta, já que é o nosso tema, ela se encontra sobrecarregada no ambiente doméstico, é preciso que ela pare e verifique o que foi da vida dela lá atrás, e se ela não conseguir, que ela procure ajuda, para começar a entender essa dinâmica que a trouxe para a adulta que ela é hoje. Com as suas virtudes, com as suas qualidades, sem qualquer julgamento da família, mas que compreenda que é lá atrás que precisa ser olhado essa questão para que ela possa seguir como adulta. Sim, exato. E aí volta para o Reich. Isso, exatamente. E nessa questão dela buscar a ajuda, né, dela entender por que ela está tão sobrecarregada e não consegue sair, né, porque isso tem uma explicação do perfil da pessoa, né, umas vivências que ela teve na infância, que cria uma couraça que, dependendo da infância mesmo, você tem um caráter, né, que você leva para a vida adulta. E um dos traços de caráter que ele aguenta, vamos dizer, aguenta a porrada, né? É o masoquista. Então, isso se deu numa experiência entre os 3 anos, 4 anos e meio, onde houve aquela fase do desfraude, né? Que dependendo de como a pessoa que cuidava daquela criança fez esse desfraude, se foi em exagero de limpeza ou em exagero de negligência, traça uma couraça nessa criança que ela acaba levando para a vida adulta. Mas então, vamos dar sequência, né, porque o tempo vai passando, já levamos, 30 minutos, né, e a gente vai nesse papo gostoso. Se as pessoas que estão aí assistindo, estão com a gente na live, quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, estamos aqui. Então, nós queríamos, assim, falar também dos efeitos dessa sobrecarga, né? Porque é uma coisa, assim, preocupante, está adoecendo as pessoas, mas hoje nós estamos querendo falar das mulheres. Por que está... Sim, justamente. Então, isso... Então, os efeitos dessa sobrecarga seriam, assim, o desgaste mental, o estado físico, né, deteriorado, causando até doenças físicas mesmo, né? E
fibromialgia, né, que isso é uma doença hoje em dia assim muito comum, explicada de várias maneiras, mas a gente sabe que tem um fundo emocional. Então, assim, a importância de dar atenção à saúde da mulher nesse confinamento, porque as mulheres estão sendo sobrecarregadas e está gerando uns efeitos negativos nessa sobrecarga. Pode falar. Eu vejo assim, até eu dei uma pesquisada em uma outra coisa, que é importante dentro do home office, que é a síndrome de burnout. Isso. Porque, e passou para dentro de casa, era um aspecto profissional, que era externo, e agora, conforme isso, também está dentro de casa. Então, só repassando essas características, não só essa desse desfraude, mas, então, quando ela se vê e se entende, ela então está, mesmo dentro de casa, ela está preocupada com os pais, a casa dos pais, ela tem a preocupação com ela, tem a preocupação com o trabalho, que está home office, estão cobrando com o marido, com ela, filho e marido. Esta pressão, ela às vezes não é compreendida. Porque como você comentou lá no início, por isso que eu disse que a nossa live ela pode dar um sentido dinâmico, é comum para a mulher isso. Ela acumula isso de uma maneira tão natural que às vezes ela não para pensar que isso é sobrecarga. Ela acha que é natural, a vida dela veio assim, ela sempre cuidou dos pais, ou teve essa coisa, profissionalmente ela segura mais do que precisa dentro do trabalho, ela é uma mulher exigente consigo mesma, hoje a mulher moderna então com academia e o salão e todas as atividades própria da mulher, né? E aí depois eu devolvo a bola para você comentar esse cuidado próprio da mulher. E aí ela então cuida da casa e cuida do marido e cuida dos filhos de uma maneira tão natural que às vezes esse excesso ela não percebe. Ela deita cansada, ela tem os pés inchados às vezes, a dor de cabeça que é real, vários sintomas de que o corpo está dizendo para ela que está precisando olhar para si mesma, mas ela vem vivendo de uma maneira tão natural isso, que ela não percebe. Mas neste tempo de pandemia, isso realmente aumentou e ela precisa parar para pensar. Então, as consequências são essas. E as alternativas para sair disso, a gente já segue conversando já. Exato. Depois que você olhar, porque como você é mulher, mãe, tem a sua casa, tem essa minha mão, você pode até arrematar para juntar do que eu estou falando. Então, é bem isso mesmo, né? Acabamos pensando que esse cansaço é natural, que essa sobrecarga é natural, que temos mesmo como obrigação estar inteiras, que temos que aguentar, e na verdade não é assim, né? A pandemia ela veio trazendo isso, de que como trouxemos o trabalho para casa e houve uma sobrecarga, e como você colocou muito claro aí, que a síndrome de burnout que acabou se apresentando dentro da casa, né? Que anteriormente eram só nas empresas que falavam sobre essa síndrome, e eu queria até colocar alguns sintomas dessa síndrome, porque possa que alguma das pessoas que estão assistindo, elas identifiquem, não é? Então, o que é a síndrome de burnout, né? Então, ela coloca assim, que é uma exaustão externa, uma exaustão assim exacerbada. Um dos sintomas, é dor de cabeça, cansaço excessivo, físico e mental, insônia, sentimento de fracasso, sentimento de derrota. Então, olha até onde vai tudo isso que a gente está colocando, dessa sobrecarga e desse confinamento, que acaba se distorcendo nisso que a gente pensa que é normal, e aí as mulheres começam a adoecer. Então, isso é um alerta, né? De dizer assim... E outro detalhe, me permita cortar a sua conversa. A mulher não pode adoecer. Esqueceu disso? Pois é. Quem que vai ser o haste dessa casa, né?
Exato, você percebe? Ainda tem essas questões que são colocadas. A mãe não pode adoecer, a mulher não pode adoecer, ela é a forte. Pela natureza feminina e pela maneira como você disse que ela vem se colocando. Então, essa mulher que vem assumindo tudo isso, ela realmente, mesmo que sem perceber, ela está nessa posição, ela se vê assim. E ela não pode cair, o que é ruim, porque ela só cai quando está no limite. E isso é muito ruim, porque quando ela cai no limite, me permita, isso é cama ou hospital ou um tratamento muito forte e aí um pouco mais complicado. Então, assim, uma maneira assim, mas é isso, né? A mulher não pode cair. Sim, e o mais interessante, sabe o que, Mário Milani, que as pessoas que moram com a mulher também parece que não percebem o quanto a mulher está sobrecarregada. Por quê? Porque aquele olhar, vamos colocar um exemplo, os filhos. Os filhos olham os pais como heróis. Então, para eles, o herói, ele não cansa, ele não adoece, não é? Então, o filho vai crescendo e ele acha que é obrigação da mãe ir fazendo. Não é? Verdade. Vai fazendo, e até o cônjuge, às vezes, se coloca numa posição de filho, né? Também é uma maneira também é uma maneira de você olhar, porque isso, ele entra como parceiro. Mas no momento em que os dois estão tensos assim, a realidade é que ele é o primeiro que apela, vamos dizer assim, ele se desgasta e coloca na mulher uma força, porque ela tem esse caráter maternal, esse caráter esposa, então ela pode suprir. Mas eu concordo contigo, o companheiro também às vezes se deixa entrar nessa filiação e fazer com que isso. Mas há maneiras, viu, Ana Karina? Há maneiras. Há formas também assim, né? Mas eu acho que é interessante a gente falar daquele traço de caráter que absorve mais e aguenta mais, que é o traço de caráter masoquista, né? Porque ele... considerando, só para completar... para dizer que esses termos são termos da psicanálise, que vem do século passado. Então, não estamos dizendo que a pessoa ela é masoquista no sentido que se dão corriqueiramente, né? Uma pessoa forte... É um traço de caráter que é como uma defesa, uma couraça que a pessoa tem de se colocar no dia a dia, de se colocar na vida, para poder seguir, né? Então, assim... traço de caráter, uma análise psicanalítica para a gente deixar os termos bem tranquilos para quem estão nos ouvindo. Sim, e aí qualquer dúvida, manda um direct ou entre em contato com a gente, que a gente te explica melhor de que se trata isso e que existem muitas soluções para isso, das quais nós vamos até abordar aqui, que seriam assim, quais seriam as possíveis soluções para poder responder àquilo que nós colocamos como tema, aliviar a carga da mulher. O que seria isso para você, Mário Milani, as possíveis soluções? Como poderíamos aliviar a carga da mulher? Bom, de primeiro, é preciso que a mulher perceba que isso que nós estamos falando, e que acontece com ela, é algo que não precisa que seja assim. Então, que ela reconheça e, a princípio mesmo, indico que ela procure um profissional. Porque ela não pode, se ela for falar, mãe, eu estou sobrecarregada, a mãe vai falar, mas é normal. Ela vai falar com o pai, é normal. Ela vai falar com o marido, é normal. Todos eles vão achar que há uma maneira de contornar isso e possa até acontecer num curto espaço de tempo. Mas é preciso que ela procure, sim, e até por conta dessa pandemia, uma ajuda profissional para compreender todas essas dinâmicas pelas quais você mencionou e vá buscá-la ou vá entendê-la através desse momento em que ela é a criança. Essa é a questão básica para ela. Mas já que estamos falando aqui numa live aberta para pessoas que estão vivendo essa realidade, a maneira é que ela partilhe de uma maneira inteligente a dinâmica da casa que se estabeleceu a partir da pandemia.
nós tivemos já 1 ano. Então, há tempo de você entender o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Entendo eu que é preciso você trabalhar com os filhos de uma maneira positiva, vamos dizer assim. Eu trabalho com a palavra positiva. Porque se você colocar a conversa com o seu filho do que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, é algo que vinha naquilo do fluir. E ele vai, então você chegou da escola, faz isso, você tem que ir, tá aqui. Ele vai entender. Agora, dentro da casa que ele já está há 1 ano, mudou. Então, eu sugiro que possa haver propostas positivas. Envolver a criança nas atividades da casa. Então, dependendo da idade do seu filho, não é ruim que ele possa, agora, aprender as atividades ao redor da pia. A como arrumar ou desarrumar uma mesa, naquele momento em que está todo mundo participando, mas de uma maneira positiva. Vem, vamos lá, vou te ensinar, vou te fazer. Mas não assim, é sua obrigação isso, você vai fazer isso. Porque se você começar a determinar tarefas, você vai se sobrecarregar e a sua energia não está boa. Porque se você quer, como o tema propõe, descarregar essa mulher, tirar este peso, se ela continuar nessa dinâmica que ela vinha tendo, e o que provavelmente deve estar acontecendo durante esse ano, está igual. Então, a minha proposta é que ela procure trabalhar com os filhos de uma maneira propositiva, envolvendo eles na atividade. Porque não é difícil uma criança de 6 ou 7 anos trabalhar com uma máquina de lavar roupa. E a partir do momento que ele começa a lavar roupa, ver como é que funciona, ele vai perceber que ele tem esse trabalho no envolvimento e pode até sujar menos roupa, ou cuidar um pouco mais da roupa, trabalhar com ele o cuidado da roupa dele, mas de uma maneira legal. Vamos lá, eu quero ver como é que você arruma a sua cama, como é que você arruma a sua gaveta, me mostra como você faz, sempre trabalhando nisso. De forma positiva, né? Uma proposta estimulando a criança, né? Estimulando. Eu acredito assim, que é uma questão de você fazer isso com todas as pessoas que você convive, né? Estamos falando dos filhos, mas muitas pessoas estão morando com os pais, muitas pessoas estão morando entre irmãos, com amigos. Sim, então, com todo mundo. Com todo mundo. É que quando você tem uma relação com o filho, você tem uma certa autoridade sobre ele. Então, esse manda ou não manda, faz ou não faz, é típico da hierarquia pai-filho. E isso faz diferença na forma como a criança vai receber, né? Esse pedido de ajuda, vamos dizer, né? Isso, você tem razão. Alguns pedidos podem ser nessa hierarquia. Mas, se você trabalhar com a conversa positiva, pode ser que essa hierarquia não atrapalhe. É que quando você trabalha com outros adultos, não tem essa hierarquia, é parceria. Parceria. Vamos colocar o exemplo do cônjuge, né? Não, vamos deixar um pouquinho para lá, um pouquinho antes, para não seguir. É que estamos no limite também do horário também. Tá bom. Então vamos resumir só. Por quê? Tudo bem, mas se você tiver com a família, a sua de origem, ou trouxe alguém, da mesma maneira. Porque o idoso, ele não é o inútil. Põe na dinâmica da casa. A idosa, a avó, a mãe, todo mundo, envolve de uma maneira legal, como se fosse um espaço. Uma equipe, né? Porque é uma equipe, né? Isso. Então, aí o que acontece? A questão é que essa mulher, ela tem que perceber que ela não tem a obrigação de fazer tudo para todos. Que ela é um membro a mais dessa equipe. E que ela tem que dividir essas tarefas com todos. Porque senão ela vai adoecer. Então, é uma questão assim séria, mas é assim. Porque ela absorve tudo. Isso, mas vamos combinar isso. Que é a partir dela. Nós estamos falando com ela no centro da casa. Mas se ela seguir desse jeito, vai ficar igual. Então, nós estamos falando para pessoas que vão perceber que elas são importantes e que, a partir da importância dela, ela vai mudar tudo isso. Você tem razão. É a partir dela, mas com criatividade, quando ela percebe que ela está acumulando com criatividade. E já passando direto, então, para o cônjuge,
É mais ou menos a mesma coisa com a relação entre adultos. Aí ela precisa, eu vou dar uma sugestão, ela precisa, então, sentar com esse marido ou companheiro e tratá-lo como adulto. Mas sugiro que não seja feito você isso ou você aquilo. Posso me explanar um pouquinho? Só rapidinho. Rapidinho. Uma sugestão. É uma sugestão. Você faz o seguinte, né? Vamos ver a partir da mulher. Ela senta com o marido e divide em 3 pedaços a coisa. Ela diz assim: neste ano, estivemos durante a pandemia e aconteceram coisas dentro dessa casa. E eu fiz isto, e ela enumera tudo que ela imagina que tenha feito. Muito bem. Aí ela passa a bola para ele. Só diga o que você fez dentro desse ano, sem qualquer tipo de crítica ou de olhar, de carinhas e daquela qualquer coisa que possa desestimular o diálogo. Terminada essa questão, ela diz do outro lado: eu deixei de fazer isso. Eu estava acostumado. E passa a bola para ele. Então fica assim: o que eu fiz, o outro o que eu fiz. O que eu não fiz e o que eu não fiz. E para haver o entendimento, o que vamos fazer a respeito para que isso possa melhorar. Sempre também essa questão propositiva. Porque se o casal começar acusando, eu faço, você não faz, eu faço, você não faz, garanto para você que não demora 10 minutos essa conversa. E acaba numa DR, né? Então, assim, né? Usar a melhor linguagem, né? Usar a melhor, porque a melhor boa vontade dessa conversa, para poder haver um entendimento e que todos assumam a responsabilidade, né? Mas essa mulher, ela precisa, eu friso que ela precisa entender que ela não é responsável do todo. Ela é um membro da equipe. Sim, então, que ela lance mão do perfeccionismo e aceite as tarefas que todos fazem, porque todo mundo vai fazer de um jeito, do seu jeito, né? E não do jeito dela. Então, para que também não haja esse sofrimento, né? Isso, você colocou bem. Que permita que as pessoas errem, que permita que o marido ou os filhos, quem estiver na casa, faça do jeito que tem que fazer. É compreender o tempo em que isso é feito, que ela compreenda que a velocidade que ela faz é uma, que cada um faz outra, que ela compreenda, e deixe que flua de maneira leve, porque senão ela vai ficar angustiada porque não foi feito como ela queria, ou não foi feito no tempo dela, então ela também não vai se aliviar em nada. Mas você tem razão, ela vai percebendo isso, vai criando mecanismos de harmonia, porque ela é a senhora harmonia, né? A mãe, a mulher, ela é o coração, ela é a harmonia. E eu vejo dessa maneira, que se há possibilidade de um ambiente familiar melhorar, eu creio e tenho minha convicção profissional de que é a partir da mulher. Ela melhorando, tudo melhora. Ela cura o marido, cura o filho, cura o pai, cura a mãe, cura os irmãos. Ela tem essa capacidade curativa a partir do que ela melhorar nesse ponto. Sim, dê só um pouquinho que aqui a Priscila Milani colocou. Fazer cada qual do seu jeito, mas da melhor maneira que puderem fazer. Perfeito, Priscila, exatamente. Cada um vai ter que dar o seu melhor, lógico, né? Não é? Cada um vai fazer do seu jeito, da melhor maneira. Por quê? Porque para nós todos, cada um quer o melhor na sua casa, né? Não é verdade, Mário? Sim, esse espaço, ele é agora muito mais complicado em função da pandemia. Então ele precisa se tornar um ambiente bom. Porque se nós formos discutir relacionamentos tóxicos, ambientes tóxicos, que aliás você, numa das suas lives de anterior, até recomendo que as pessoas deem uma repassada nas lives que você fez anteriormente, você comenta sobre relacionamento tóxico, ambiente tóxico, que pode ser o ambiente da casa, em alguns momentos, se transformar no espaço dele.
Sim. Então, É por isso antes de mesmo que a gente pensar, coloca você... como possíveis soluções todas essas questões, né? E também vamos frisar das terapias que estão aí proporcionando bem-estar para as pessoas, né? Você é um terapeuta, eu sou psicóloga, terapeuta, então trabalhamos com a função nesse caso em especial, do resgate dessa criança. Porque alguma coisa Exatamente. aconteceu lá na nossa infância que nós trazemos esta característica para a nossa vida adulta e funcionamos muitas vezes como uma criança. Não percebemos, mas funcionamos. E isso, às vezes, nos causa doença, porque não pensamos como adulto e sim como criança. Quando, às vezes, vamos Então, colocar um recomendo, exemplo, então, por isso. uma birra, né? Às vezes, assim, a gente de adulto tem uma birra, fica encrencando. Isso é, assim, funcionamentos de crianças, não é de Mas eu adulto. vou só, quer ver um exemplo? É aquela conversa. Você é uma criança de 1 ano e meio, meio indefesa. Mas o seu irmãozinho mais velho tem 1 ano e pouco mais que você. E ele vem, pega seu brinquedo, briga com você, não sei o que, você chora e briga, tudo. E tem essa dinâmica do irmão durante um tempo. Conforme você for adulto, pode acontecer alguma coisa que dispare o mesmo gatilho no adulto. Aí você imagina como fica? Alguém faz alguma coisa, você dá uma de criança numa birra dessa? Mas acontece sim, né, cara? Você tem razão. É lá atrás que essas coisas estão nessa situação. Então, considerando essas opções terapêuticas, que a pessoa possa, todas elas têm a sua contribuição, todas têm a capacidade de permitir alívio e até cura, para não dizer que não seja assim, mas o que nós propomos é que haja dessa maneira. E se você me permite mais um tempinho aqui, eu devo fazer fazer uma propaganda, não minha necessariamente, mas de toda uma equipe. Porque nós agora, eu sei que você também foi convidada, o Instituto Marquete de Jundiaí, reconhecendo o nosso trabalho, o que eu faço, o que você faz, alguns outros profissionais de Jundiaí e da região, estão formando um instituto mais amplo para estudos e elaboração de tratamento de saúde mental, ligado à pessoa e às empresas, e a uma gama de possibilidades, porque as doenças mentais estão atingindo toda a sociedade, e as empresas também não são diferentes, até porque tem uma dinâmica parecida com família. Então, as possibilidades estão sendo abertas para todo mundo. E, então, que as pessoas que possam nos ouvir compreendam que o nosso método, a maneira como nós trabalhamos terapeuticamente, ela trabalha com essa abordagem que vai resgatar essa criança e que nós temos junto ao Instituto e a possibilidade de um atendimento bem amplo, bem amplo. Sim. Então, quero que haja gostaria mesmo que as pessoas tomassem com carinho a mulher, né? Porque aí eu vou voltar naquela mulher, tirando a filha, tirando a esposa, tirando aquela mulher, que ela se permita, porque eu acho que é se permitir mesmo, se tornar uma mulher plena, empoderada, que hoje é uma palavra bacana para as mulheres, que elas tomem o espaço dela na sociedade, se resgatem na sua beleza, nos seus aspectos femininos, na sua capacidade profissional, mas sempre a partir dela. Porque quando ela estiver pronta, ela saberá entender os pais, saberá entender o marido, saberá entender tudo. Porque falo bastante, não sei quanto tempo ainda tem, mas eu sinto isso, Ana Karina e os amigos do Instituto Marquete estão conosco nisso. Nós temos essa abordagem e esse sentimento de humanidade. Nós queremos participar, valorizar a mulher, o ser humano, mulher. Exatamente, né? Só frisando um pouquinho aí da questão do Instituto, né? Que são 14 profissionais em vários segmentos, direcionado à saúde mental, desenvolvimento humano, muito direcionado também ao nicho da mulher, né? Porque hoje a mulher é o foco, quando a gente entende o que é a humanidade, a sociedade, a família, o foco mesmo é direcionado para a mulher. A gente entende que a mulher é o haste da família e a partir dela, muitos ciclos e muitas dinâmicas da família são curadas e
e melhoradas. Então, o objetivo de todo esse trabalho é que a mulher mesmo, como você colocou, ela sim se encontre, que ela encontre a mulher que existe dentro desse corpo, né? Que ela se sinta feliz, que ela se sinta leve, que ela consiga desfrutar da vida da melhor maneira, com as coisas mais simples, mais que ela desenvolva e que ela consiga valorizar a essência dela de mulher. Então, quem quiser, quem tiver interessado em fazer alguma terapia, porque tem vários segmentos, são 14 profissionais. Estamos aqui para trabalhar de forma presencial, tanto presencial como online. Trabalhamos com pessoas individuais, com equipes, com líderes de equipes, enfim, estamos aqui à disposição. Então, só retomando de novo, né, para a gente concluir essa questão das possíveis soluções, para dizer para as mulheres, né, se permitam, né? Se permitam, não se culpem por tudo que não sai do teu jeito. Não queira ser perfeita, porque nada é perfeito. A perfeição é uma doença que te causa sofrimento. Então, busca alguma forma de terapia que resgate a tua criança doída, dolorida, ferida, para que você sinta a leveza da vida. E, olha, me saiu até em rima, né? Mas é bem isso, só para fechar. Você gostaria de fazer só uma colocação para concluir? Porque nós estamos, assim, já em 56 minutos. Não, eu renovo novamente, ficou quase muito ruim. Renovo o meu... live, essas coisas assim. Eu renovo o meu agradecimento ao seu convite. Tenho acompanhado com bastante carinho o seu trabalho, eu vejo as suas publicações, vira e mexe a gente está trocando algumas informações sobre clientes, porque trabalhamos na mesma área, me sinto agradecido pela sua colaboração na análise que eu faço com os meus clientes, e tudo que você tem feito pelos meus clientes e o que eu posso ajudar contigo. Então, quero te cumprimentar pelo seu trabalho, agradecer e cumprimentar as mulheres neste mês, que é delas, como todo dia é delas, mas dizer para a mulher, e para finalizar, para ela também olhar com carinho para o homem que possa estar ao lado dela, ou o filho, porque eu tenho visto um pouco de desvalorização do homem no geral. Então, para a mulher, cuidar de si, mas ter um olhar também muito cuidadoso para com o homem, porque ele está precisando de apoio, está precisando de orientação. Não de mãe. Não trate o homem como mãe, como filho, vamos dizer assim. Mas posicione-o de modo a que ele possa se tornar o companheiro que você deseja como mulher, como esposa. E o homem está fragilizado também, tá? Isso é perceptível. E se ele precisa, então, leva ele para a terapia, para os dois se curarem, né? Para os dois resgatarem a sua criança e serem felizes, né? Sim, mas na dúvida, ela vai primeiro. Não, sempre tem que ir primeiro, tudo parte, né? Então, assim, Mário Milani, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra. Só um minuto. Agradeço muito, valorizo muito o seu trabalho, sua trajetória, tens feito um trabalho maravilhoso como terapeuta, não muito diferente do trabalho de missionário que você fez em Ilhabela, que eu acompanhei um tempo, mas tem toda uma trajetória, né, de base filosófica, teológica. Então, assim, você realmente tem feito um bom trabalho. E agora que estamos aí juntos no projeto do Instituto Marquete, vamos seguir ajudando as pessoas, nos ajudando também, e gostaria muito de agradecer a todos que participaram, né? As pessoas que estão aqui, a minha amiga, dizendo parabéns, excelente trabalho, ela mora em Portugal, olha que maravilha. Então, assim, agradecer as amigas, a família, eu vi que sua mãe também entrou aí na live, então, só gratidão.
que tudo isso que a gente está colocando, que 1% dessa informação sirva para vocês, já é válido. Então, assim, convido para as próximas lives, toda segunda, quarta e sexta teremos live, e é isso. Boa noite. Fica com Deus, Ana Karina. Obrigado. Amém. Tchau para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau.